E hoje eu quero falar com você sobre algo que Deus colocou no meu coração, para não encerrarmos essa série sem tocarmos nesse assunto. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, que Deus colocou no meu coração, se chama Resolva as suas pendências. Resolva as suas pendências. Se você desejar e ficar à vontade, e tiver alguém perto de você, pode ser do lado, na frente, atrás, diga para essa pessoa: resolva suas pendências. Se você desejar, fale: resolva suas pendências. Ihu! Segura na cadeira. Ai, ai, ai. 1 Reis capítulo 2, no verso 1 ao 10 nós vamos ler. 1 Reis capítulo 2, o verso 1 ao 10. Acompanhe essa leitura com muita atenção. O título, na maioria das Bíblias, vai estar parecido. Diz assim: as instruções de Davi a Salomão. Certo? Está no lugar certo, meu irmão? Fechou. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer, e por onde quer que for, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem, Davi falando para Salomão, continua, versículo 5, você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Você sabe o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra. E com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Se você não entendeu, ele disse: mate ele. Verso 7. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. E no verso 8 diz assim: saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Verso 9. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Amém? Se você não entendeu esse texto, ele é muito simples. Davi no leito da morte, morrendo. E você sabe, Hollywood imita a vida às vezes, de uma forma relevante, ou dramatiza para que a gente entenda
coisas comuns à vida, que é comum a todos. E uma coisa que Hollywood fez muito bem em todos os filmes possíveis, que tem cenas ligadas a esse tipo de situação, é que na hora que alguém está morrendo, as palavras mais importantes são proferidas. Concorda comigo? Quantos filmes você já assistiu que está lá? Oh, diga que a amo, né? O filme inteiro, carrancudo, não falou. Mas na hora que está morrendo, ele fala, diga para ela que a amo. Porque é um símbolo que a cinematografia está dizendo, olha, quando a pessoa está morrendo, o que é importante, ela quer expressar, ela quer dizer, ela quer botar para fora, sabe? Quantos aqui já assistiram o Resgate do Soldado Ryan? Né? Que Tom Hanks, lá morrendo, depois de todo o seu batalhão morrer, ele olha para Ryan, que era um menino jovem, que todo um batalhão enfrentou a guerra para salvar ele. E todos morreram, e quando o último, o comandante desse batalhão, está dando os últimos suspiros, ele olha para Ryan e fala, dezenas de homens morreram por você. Faça a sua vida valer a pena. E aquilo entrou no coração de Ryan, que tinha 19 anos, e o filme, eu vou dar spoiler, né? O filme é antigo, já tinha que ter assistido, tá? Ryan aparece velhinho, com a sua família inteira, na frente do túmulo do capitão, do Tom Hanks. E olha para sua esposa e diz, diz para mim que eu cumpri as palavras que me foram ditas. Diz para mim que eu obedeci o que foi dito. Porque o filme todo tem como elemento narrativo exatamente as últimas palavras de um homem que deu a vida por uma causa. Nós estamos diante de Davi agora, depois de tudo que ele viveu com Deus, depois de tudo que ele experimentou da vida espiritual, da vida militar, da vida monárquica, da vida de tudo, e ele está diante do seu filho que continuará o seu legado, e ele decide as suas últimas palavras. E as últimas palavras é falar sobre 3 grupos de pessoas, sobre 3 problemas que perseguiram a vida dele. Sabe por quê? Porque Davi sabia que não podia descer à sepultura com algo pendente. Ele sabia que ele não podia encerrar os seus dias sem resolver aquelas 3 questões em aberto. Você sabe o que é uma pendência? Pendência é tudo aquilo que precisa ser resolvido e ainda não foi. Pendência é tudo aquilo que você tem que ativamente lidar para resolver, mas está em aberto. Pendência vai desde uma mensagem no WhatsApp não respondida, até uma grande dívida num banco, ou uma grande ofensa no coração de alguém. Pendência é tudo aquilo que aguarda alguma atitude da sua parte. E o princípio de Deus revelado na atitude de Davi é coerente por toda a sua Bíblia. Vamos lá para Mateus capítulo 5, olha o que Jesus disse no Sermão do Monte. Olha o que Jesus disse no Sermão do Monte. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 23. Jesus diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Jesus está dizendo, não se preocupe em oferecer culto a Deus, adorar a Deus, sendo que você tem questões para serem resolvidas. Questões de mágoa, de rancor, de perdão, mesmo que é do outro com você. Olha o que diz o texto, se você souber que o outro tem algo com você. Alguns de vocês se livram dos problemas dizendo, não, isso aí é problema dele, não é problema meu. Se te envolve, provavelmente, no sentido afetivo, rancor, perdão, mágoa, é também um problema seu, Jesus está dizendo. Se você souber que alguém tem algo contra você, antes de oferecer sua oferta, vai lá e resolve. Não deixe essa pendência. E olha como ele continua dizendo, no verso 25,
Outro exemplo, e esse exemplo é fantástico, a sabedoria bíblica é incrível. Olha o que Jesus diz: entre de acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Olha o que Jesus está ensinando, gente. Isso aqui é espiritual, mas é prático. Qualquer pessoa que lida com dinheiro, com banco, com finanças, sabe que há um princípio ocidental, mas é mais do que isso, na forma como se lida. Isso é um princípio milenar sobre dívida financeira. Todo credor quer um acordo. Óbvio que pode ter um caso ou outro como exceção da pessoa, mas o princípio é que todo credor quer um acordo. Se existe uma coisa que banco odeia, é gente que foge dele. Gente que não atende, gente que foge. Agora o banco quer que você sente na frente dele, porque eu preciso te contar uma coisa, não sei se você sabia, quanto mais parcelamento que o banco você fizer, para ele é melhor. Porque mais juros ele ganha. Então tudo que ele quer é que você sente na frente dele e diga: olha, eu posso pagar isso aqui, é isso aqui, 50 anos, pode ser. E ele fecha o acordo, mas ele para de te importunar. Porque é um princípio de vida. Quando algo está pendente, precisa ser resolvido. A pior coisa é ficar com questões abertas. Eu sei que alguns aqui lidam mal com deixar questões pendentes, mas alguns aqui são viciados em deixar pendências em todo lugar. Tem gente que tem um mau caráter, não somente de pendências afetivas, relacionais ou espirituais, de deixar pendência em todo lugar. Tem gente que tem por bloqueios de escassez, por maus hábitos aprendidos de como lidar com compromisso e dinheiro, que aonde ele passa ele deixa uma pendência. Aonde ele passa ele deixa alguém. E está comprometido com um, está comprometido com outro, está comprometido com outro. Daqui a pouco ele não consegue sair em paz na rua. Porque aonde ele vai ele tem medo de que alguém o encontre. É um inferno viver assim. E você que vive assim, você sabe do que eu estou falando. O diabo está escravizando você, porque você tem quebrado o princípio de resolver os seus problemas. Fala assim comigo: eu vou resolver os meus problemas. Você precisa aprender que Deus deseja que a tua vida fique em ordem, especialmente não deixando o teu rabo preso com nada. Deus está te convidando a resolver suas pendências, resolver todas as coisas que de alguma forma obstruem, atrapalham, impedem que você cresça, progrida, avance, caminhe. Quantas vezes eu conheci, vi e experimentei a dor de pessoas que viram oportunidades sendo perdidas por pendências, por não ter resolvido questões, por não ter procurado antes. Eu soube de um irmão uma vez que ele tinha uma questão com um vizinho. E era uma questão, Deus já tinha falado com ele, era uma questão boba. Foi questão assim eu não lembro o que era, mas coisa assim de quintal, de cachorro que invadiu, essas coisas bobas de vizinho, sabe? Mas discutiram e tal, e xingou e não sei o que lá, e ele e tal, e foi uma questão grave de vizinho, que era fácil de resolver, fácil, só um pouquinho de humildade para chegar, procurar, dizer: olha, aquela vez eu me exaltei, eu falei que não devia, e tal, isso poderia ter sido resolvido. Deus já tinha falado com ele já tinha testemunhado isso em alguns lugares, falar: não, eu acho que eu tinha que procurar, né, e tal, mas não vejo ele, e dava umas desculpas, sabe, e tal. Aí um dia, ele estava com um grande contrato para fechar, ele era um representante de uma marca, e ele estava com um grande contrato para fechar, e ele tinha reunião com o grupo diretor daquela empresa para fechar aquele contrato, e ele sempre negociava com um que estava fechado. Não, esse aqui nós vamos fazer, viu? Estamos juntos, nós somos parceiros, só vamos lá na reunião só para assinar. Chega lá para assinar, quem está lá? Quem está lá? O vizinho. E quando o vizinho olhou ele,
Fez assim, ó. É hoje que eu me vingo. E naquela hora Deus falou com ele. Você poderia ter resolvido essa pendência. Agora não adiantava chegar, oi, você me desculpa. Não dá. É um princípio de vida. Não deixe problemas em aberto. Quem aqui tem o hábito, eu tenho, tá? Quem aqui tem o hábito de o seu computador ter um monte de aba aberta, assim, ó, tudo aberto, assim, ó. Quando abre o notebook aqui, levanta a mão, quem tem? Né? E vai, é um negócio aqui. E eu abro o meu computador, às vezes tem coisa de semanas atrás aberta lá e tal. E às vezes é óbvio que isso não é relevante, mas às vezes a nossa vida está assim. Se acorda na segunda coisa, com um desespero emocional de tanta coisa que tem que resolver, e não são questões de ordem prática da vida comum, são coisas que você não resolveu no tempo oportuno. Porque toda a urgência era algo importante que não foi feito na hora que precisava ser feito. E agora virou uma urgência. E Deus quer que você resolva as suas pendências. Existem pelo menos alguns tipos de pendências. Agora eu quero que você entenda. Olha, Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar especialmente pendências que você nem lembrava. Para começar. Segundo, para te inspirar, encorajar, instruir a você dar o devido valor a essas pendências e colocar seu coração em ordem. Mas terceiro, hoje você sai daqui com a direção, com a revelação, com a capacidade e principalmente com a coragem do Espírito Santo para resolver todos os seus problemas. Aí você fala, pastor, Deus vai resolver meus problemas. Sim, através de você. Ele vai mesmo. Mas quem vai ter que sair e pegar o telefone vai ser você. Quem vai ter que bater na porta lá e ter uma conversa e chamar, vai ser você. Quem é que vai ter que olhar para sua esposa, marcar um jantar, deixar as crianças com alguém, olhar no olho dela e colocar os pratos na mesa, e eu não estou dizendo prato físico, estou falando aqui das coisas ali, vai ser você. Não tem, Deus hoje está falando com você, amém? E o que esse texto tem a ver? Não é somente porque Davi está dando uma lista. Eu quero que a gente olhe a título de ilustração para as três pendências que Davi fala para Salomão, entendendo como figuras dos tipos de pendências que nos impedem de viver plenamente o que Deus tem para nós. E eu olhei e prestei atenção nas três pendências que Davi citou. Ele está dizendo, filho, eu estou morrendo, mas tem três coisas que eu preciso que você resolva. Porque eu não posso ir para a sepultura com isso pendente. Você vai resolver para mim. E ele diz a primeira pendência. A primeira pendência é, mate Joabe. Mate Joabe. E eu sei que agora eu preciso que olhe você, eu não tenho tempo para a gente lidar com essa questão literal, mas eu quero que você olhe no sentido figurado, ilustrativo e principiológico. Quem Joabe é? Joabe foi um militar, alguém que esteve nos governos anteriores, e ele cometeu quebra de princípios graves militares, matando de forma inadequada. Há princípios também na guerra. E ele assassinou comandantes. E o que Davi enxergou? Joabe é perigoso. Joabe não é confiável. Joabe é o tipo de gente que você não pode ter perto, porque ele vai te engolir vivo. Uma hora ele mata você. Porque na hora que algo lhe interessa, ele vai e resolve da forma desonesta. Joabe é o tipo de coisa que não é confiável. E aí nós podemos entender o primeiro tipo de pendência que a gente tem que resolver na nossa vida. São as pendências que nos destroem. O primeiro tipo de pendência que nós temos que resolver na nossa vida são as pendências que nos destroem. Como assim, pastor? Existem pendências que elas não são só coisas mal resolvidas. O fato delas existirem, elas são um potencial de destruição. Que se elas ficarem abertas, se elas ficarem mal resolvidas, se você não se posicionar diante delas, em algum momento ela te derruba. O primeiro tipo de pendência clara a respeito disso é pecados.
Quando você tem pecados não lidados, não tratados, não resolvidos, uma hora ele te derruba. Pecado não é o tipo de coisa que você deixa assim no cantinho da vida e fala, isso aqui nós vamos, deixa aí. Não. Pecado é tipo Joabe, não dá para confiar. Eu li uma vez uma matéria do The Sun, na verdade foi uma matéria adaptada do jornal The Sun em inglês, e eu não sei porque que eu li isso, mas eu li isso uma vez, faz uns mais de 10 anos isso. E eu li essa matéria sobre um homem que criava cobras. Era um homem que há 20 anos criava cobras na sua casa. E ele lidava com aquelas cobras, tinha um monte de foto dele com cobra. Tem uma foto, inclusive está na internet, é tipo uma naja assim, e ele assim brincando de beijinho, e ela assim, ó. Meu Deus. Há 20 anos ele lá com as najas, com as cobras, tudo, e ele manipulava, tirava foto, fazia jornal. Mas aquele homem morreu. Adivinha como? Com picada de cobra. Porque existem coisas que não dá para relevar. Tem coisas que não tem como tratar como se não fosse relevante. Isso aqui deixa aqui. E eu estou falando aqui hoje, pelo Espírito de Deus, com aqueles que têm brincado com pecados destrutivos. Você que tem achado que essa imoralidade sexual é só uma brincadeira, é só uma coisinha, é só um negocinho que eu mantenho aqui no meu cantinho, é só um grupinho de WhatsApp que quando eu estou meio estressado, minha mulher me incomoda muito, aí eu abro aquele grupo lá, entendeu? Aí os meus amigos estão lá, e aí sempre tem um videozinho lá que é só para dar uma relaxada. E isso vai te matar. Joabes matam. E existem pendências que elas não podem ficar em aberto na nossa vida. Existem pecados que eles não podem ser tratados como algo que se resolve. Para alguns é a imoralidade sexual, para outros é a mentira. Escute uma coisa, tem pessoas aqui escravas da mentira, do hábito da mentira, e isso está destruindo você e a sua família. O hábito de não ser verdadeiro e transparente e completo com as suas palavras. Sempre tem uma história, sempre tem um negocinho, sempre tem um... E a mentira pode e vai destruir a sua vida. Meus irmãos, eu estou diante de famílias o tempo todo. E eu sei o que é estar diante de alguém que não consegue ver mais caminho de restauração, porque a confiança foi embora. Porque não dá mais para confiar naquela pessoa que é compulsiva na mentira. E quando a gente fala de mentira, assim, é o tipo de coisa que todo mundo finge que ninguém é, né? Que ninguém... Tem gente aqui que é mentiroso compulsivo. E você lida com isso como se fosse, não é só um... Inclusive, às vezes o teu temperamento te atrapalha, porque dependendo do temperamento e do perfil que você tem comportamental, você tem um problema do exagero, da hipérbole. Você entende? Sabe aquele que vai... Não é porque é mentiroso, mas ele vai contar uma história... Entendeu? Um cachorro mordeu ele. Já tinha 2 cachorros na história. Já tinha os 2 cachorros lá, desse tamanho. Né? E não era bem assim. Às vezes não é maldade. Só que até isso a gente precisa começar a olhar para a nossa vida e olhar com um olhar espiritual. Porque tem coisas que nos destroem. A imoralidade sexual, a mentira, pecados como a ira. Tem gente que não resolve a sua ira. É do meu temperamento, eu sou assim desde criança. Resolve! Está na hora de resolver. O pecado não é algo que eu mantenho e cuido dele, zelo dele, deixo ele no cantinho, como se é algo que não tem problema. Tem sim, Joabes matam. E o pecado mata. E sim, nós somos uma igreja que amamos pessoas, pregamos o Evangelho, a graça do Evangelho, e queremos que o máximo de pessoas conheçam a Jesus, se rendam a Ele, por isso que as nossas portas estão abertas, mas nós nunca deixaremos de pregar o Evangelho completo, e o Evangelho completo diz que você deve abandonar o pecado, ele vai te destruir. Eu vou naquela igreja, porque eu vou no domingo lá, e eu louvo, ninguém fala comigo, ninguém me cobra, e eu vou mantendo minhas coisinhas aqui. O que nós não fazemos é o que Deus não manda, que é ficar cuidando da vida alheia. Cuida da sua vida.
Mas nós vamos pregar o evangelho. E você precisa saber que esse pecado está te destruindo e vai te destruir. E não tem como você colocar a sua vida em ordem, mantendo isso na sua vida. Está na hora de abandonar isso. Chegou a hora de resolver essa pendência. Agora, tem outros tipos de pendências que às vezes não são pecados. Como diz Hebreus capítulo 12. E deixemos todo pecado e embaraço que nos rodeia. E prossigamos para o alvo. O que o autor de Hebreus está dizendo? Existem coisas que atrapalham a sua caminhada e que são pecados, mas existem outras que são embaraços. O que é um embaraço? O embaraço é algo que não é pecado, mas para você não faz bem. Que está te travando, está te barrando, está te impedindo. Resolve essa pendência. E eu vejo gente muito mais presa às vezes, não só pelo pecado, mas pelos embaraços. Meus queridos, tem amigos que são embaraços na nossa vida. Tem ambientes e lugares que são embaraços na nossa vida. Tem hobby que não é pecado, mas você tinha que estar longe disso, porque você não presta para fazer isso. Tem coisas que elas estão impedindo, distrações, maus hábitos. E eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você. Alguns de vocês mantêm, sabe aquele negócio, não, mas esse aqui é amigo de infância. Eu entendo, a gente é assim, mas Deus já tem falado com você. E às vezes a gente tem que quebrar relacionamentos, romper com ambientes, romper com lugares, romper com situações, para a gente prosperar, para crescer naquilo que Deus tem para nós. Quando digo prosperar, não é financeiramente somente, eu estou dizendo de crescer produtivamente naquilo que Deus tem para nós, nosso chamado, nosso ministério, e a gente não quebra o ciclo, não rompe. Hoje Deus está dizendo, está na hora de matar Joabe, está na hora de romper. Está na hora de romper com algumas coisas. Ei, alguns de vocês têm que jogar o videogame fora. Amém? Só as mulheres. Porque você não presta para ter um jogo. Meu querido, você tem 30 anos. Tua vida está estancada. Tua família está precisando que você seja envolvido, ativo. Está na hora de avançar. Ué, mas já? Oxe, que horas são? Jesus. Tá bom. Mas o Mateus também? Todo mundo? Não, pode esperar. Segura, pelo amor de Deus. Ou fica aí ouvindo a mensagem. Está na hora de resolver essas pendências. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu não sei se eu consigo ser mais claro. Eu não consigo citar todos os exemplos. O Espírito Santo já está falando com você. Eu lembro do pastor Christian que me contou que com 17 anos, 17, mais ou menos assim, 16, o pastor Christian é o pastor em Maringá. Adolescente é impulsivo, né? Tá tocado e tal, e às vezes, e ele tinha ganhado um iPhone na época, assim, iPhone 2 ou 1 e tal, tava bombando, assim, é um dos primeiros. E ele tinha aquele celular, mas ele vivia caindo na imoralidade, na pornografia. Eu estou contando isso porque ele contou publicamente várias vezes já, tá? Ele vivia caindo na pornografia, na imoralidade. Ele era um jovem recém-convertido. E ele falava, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. E aí um dia ele estava numa mensagem e é como se o Espírito Santo tocasse ele. Mas o que é que te leva a cair? E ele só conseguiu pensar numa coisa, era o celular. E ele saiu do culto decidido, eu vou romper com isso aqui e tal. Pegou o celular no muro da igreja, assim, ó, estacionamento. Vá, pá! Chegou, olhou, não quebrou, pegou de novo. E tacou umas 3 vezes até quebrar. E eu não estou dizendo que é isso que você precisa fazer. No caso dele, serviu. Até porque mexeu tanto com ele que o impacto fez ele nunca mais esquecer da decisão. Tem coisas que você vai ter que romper. Tem pessoas que você vai ter que cortar. Tem ambientes que não dá mais para frequentar. Meu irmão, você sabe, você tem ido nessas rodas, nesses lugares, nessas festinhas, nesses amigos, nesse churrasquinho. O Espírito Santo fala com você. Cara, isso aqui não é mais para você não. Não faz sentido. Olha aqui os papos. Olha aqui, já tem 5, já todo meio caindo, meio frouxo aqui. É isso que você quer para você? Tem Joabes que tem que ser mortos. Tem coisas que a gente precisa arrancar na nossa vida. Não tem jeito. Eu instalei, eu tinha uma rede social. E aí um dia eu estava nessa rede social.
E porque rede social ela vai por algoritmo, né? Normalmente o que você gosta, ela mapeia as tuas inclinações e ela vai jogando conteúdo. Mas essa é do diabo, essa enfia uns negócios que não, é o maldito do TikTok. Você pode não querer nada, ela te enfia. Aí eu estava lá, daqui a pouco, eita! Você sabe, TikTok, meu irmão, é pornografia. Eu não recomendo que você tenha TikTok. Os amigos, os adolescentes, as crianças, arranca isso do celular dos seus filhos. E eu falei, mas que desgraça é essa aqui? Aí tem lá o botão lá, você clica lá para não mostrar mais conteúdos iguais e tal. Aí no outro dia, de novo, eu falei, ai, do diabo esse negócio aqui. E aí o que você faz? Eu tirei o aplicativo, eu paguei. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. E tem coisas que você precisa discernir, que se você manter na sua vida, aquilo vai te matar. Pecados precisam ser resolvidos, embaraços precisam ser resolvidos, dívidas precisam ser resolvidas. E agora eu falo das duas. Escute uma coisa, meu irmão. Eu sei que o assunto financeiro é um seminário à parte, porque envolve bloqueios, maus hábitos, forma como aprendeu a lidar com isso, eu sei. Mas escute uma coisa: rompa com o mau hábito de deixar as coisas em aberto. Rompa com esse mal de ficar com um monte de questão mal resolvidinha aí. É uma continha aqui, outra continha lá, outra continha lá e tal, né? Vai deixando. Encontre uma decisão interna do Espírito no teu caráter, dizer, eu não quero mais ficar com pendência. Eu quero liberar algo aqui que eu sinto no meu coração que é profético. Deus está doido para responder pessoas que estão com dívidas, a partir de um posicionamento espiritual teu. Quando você se posicionar e dizer, Senhor, eu não quero mais ter essas coisas mal resolvidas na minha vida. E a prova disso é que eu vou procurar um por um e ver o que é que dá para fazer. Irmão, o diabo usa tudo. Um dia, uma pessoa saiu da igreja, aqui, e não voltou mais. Porque alguém aqui da igreja devia para ela e não resolvia a questão. E quando ela chegou, viu essa pessoa no ministério e falou, não dá mais. Porque como é que pode? E o diabo usa tudo. E às vezes existem oportunidades espirituais, portas sendo fechadas na sua vida, porque você não resolve suas pendências. Resolve, procura, olha no olho, encontra maneiras, negocia, mas não deixe em aberto. E agora eu estou falando não só das dívidas materiais, mas as dívidas afetivas, as dívidas espirituais, as coisas que foram geradas no coração dos outros e não se resolveu. Existem coisas que é só uma frase, já basta para resolver. Para dizer, olha, está resolvida, essa porta está aqui, ó, está resolvida. Escute uma coisa, coloque no seu coração, por onde você passar, as portas precisam estar abertas. Seja um comércio, um trabalho, um negócio, um café, aonde você passar, você precisa colocar no seu coração, que eu possa voltar em todos os lugares que eu frequentar. Porque se eu ofendi alguém, eu resolvi. Porque se eu feri, eu consertei. Porque se eu devi, eu paguei. Vocês estão entendendo? Você, escute, a palavra de Deus diz assim, que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não voltem à escravidão por vocês mesmos, Paulo está dizendo. Porque a sequência do versículo é isso, olha, se Jesus já te fez livre, por que você se enfia em situações de aprisionamento? Vocês estão entendendo? Por que você vai procurar formas de ficar enraizado e preso a pessoas, a situações? Deus está te convidando a resolver. E o Espírito Santo está falando com alguns que ligações estão precisando ser feitas, que algumas visitas terão que ser feitas essa semana, amém? Que algumas questões vão precisar ser resolvidas. E aqui eu preciso ir um pouco mais rápido para a gente encerrar. O segundo tipo de pendência que Davi falou para Salomão foi: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai,
de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Barzilai e os filhos de Barzilai simbolizam as coisas que nos abençoam, as coisas que eu não posso deixar de ter na minha vida. São as coisas que eu não posso procrastinar, porque elas são essenciais para eu viver prosperidade bíblica. O que Davi estava dizendo, olha, um rei precisa ter gente como os filhos de Barzilai perto. Existem coisas na nossa vida que não podemos procrastinar não ter. A gente falou muito sobre isso esse mês. Meu irmão, o cuidado da tua saúde não é inegociável. Não é negociável, perdão. Não é algo que dá para falar, não, quer saber, isso aí não dá. O teu casamento não é negociável. Resolve isso. Existem coisas que você tem que trazer, existem hábitos, existem práticas, existem culturas, existem decisões que você não pode adiar. Elas precisam ser trazidas. O que representa os filhos de Barzilai? Hábitos fundamentais para a vida. Coisas que você não pode abrir mão. Elas têm que estar perto. Desde comer bem, desde se exercitar, desde ler, desde estudar, desde se relacionar bem com pessoas. São hábitos da vida que você não pode se dar o luxo de não ter. É isso que Davi está dizendo. Segundo, os filhos de Barzilai representam a nossa vida devocional. Escute, para um cristão não é negociável ler a Bíblia e orar. Um dia perguntaram para um avivalista histórico: o que é mais importante, ler a Bíblia e orar? E ele respondeu: pergunta para um pássaro qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? Tem coisa que é inegociável. Você não pode abrir mão, você não pode deixar de resolver essa pendência na tua vida de não ter uma rotina devocional com o Senhor, de não ter um horário em que Ele é o centro de tudo, em que teu coração está derramado, em que a Bíblia é aberta, em que a palavra é revelada, em que teu coração se derrama. Você não pode não ter uma vida devocional. E é só resolver essa pendência. Resolve essa pendência. Toma uma decisão que vai resolver isso. Alguns aqui está pendente chamados e ministérios. Deus já falou com você. Você sabe daquilo que Deus te levantou para fazer, e você está procrastinando aquilo que Ele diz. Hoje é dia de resolver pendência. Ai, não, quem sabe um dia. Não dá. Tem coisas que não podemos deixar de lado. A gente tem que resolver. Mas finalmente, talvez a mais importante, pela forma que ela opera. Preste atenção. Verso 9. Convidou a todos. Não, perdão. Deixa eu voltar aqui. Coloca aí o verso 9 para mim. 1 Reis, capítulo 2. E ele diz assim no verso 9. Mas agora, verso 8. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Agora preste atenção. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele ser idoso. Vamos mudar o termo aqui para a gente remeter a palavra a outras coisas também. Diga assim: apesar de ser antigo. Ok? Vamos lá de novo. Apesar de ser antigo, faça-o descer ensanguentado à sepultura, ou seja, mate-o. O que é que Davi está dizendo? Tem uma outra questão, Salomão, que está pendente. E é uma questão antiga. Já está até veinha.
E essa é do tipo de questões que a gente fala, não, essa aí já vai morrer comigo. Porque faz tanto tempo. Faz tanto tempo. Um dia eu perguntei para um casal que estava com um dilema na minha frente. Eu disse, desde quando? Ele disse, pastor, desde sempre. Eu falei, mas desde quando essas questões? Não, foi sempre assim. Nunca foi diferente. Eu falei, meu Deus, vocês casaram assim? Foi. Tem pessoas que adotaram e se conformaram com seus traumas e bloqueios. Elas abraçaram e falaram, não, isso aqui é meu. Isso aqui é a minha vida. Esse abuso é meu. Tá desde que eu era criança. Isso aqui é meu. E existem pendências que Deus está hoje querendo mexer nelas, que elas têm escravizado, destruído e impedido de você viver aquilo que Ele tem para você. Que muitos aqui decidiram ignorar e decidiram não lidar mais com elas. Assim como aquele quartinho da bagunça da nossa casa, em que você não quer mexer, porque você sabe que quando você começar a mexer, vai sair morcego, barata, rato, tudo. É melhor deixar lá. O resto da casa limpa já me dá uma boa impressão. E naquele quarto você sabe que tem algo podre, uma dor, uma ferida, um trauma, um rancor, uma amargura. Quantos aqui? As estatísticas dizem que a cada 10 mulheres, 4 passaram por abuso sexual, dos diferentes graus, de estupro até abuso com toque, ou de outras formas. Sabe o que é isso, meu irmão? De cada 100 mulheres, 40 passaram por algum tipo de experiência nesse tipo. Eu já vi demais coisas que não me espanta mais aquilo que o homem é capaz de fazer. Mas o pior é ver pessoas escravizadas por questões mal resolvidas. Questões que já há caminho, chave, princípio e remédio de Deus para a cura. Mas a pessoa não quer lidar com o trauma. Porque para lidar tem que mexer. E quando mexe sai aquele cheiro. Não, deixa quieto. Eu sei de casamentos que estão sendo escravizados por questões mal resolvidas. Você até está tocando o barco. Não, nós estamos indo. Nós vamos morrer junto. Tá tudo certo, já decidi. Mas vocês não desfrutam de plenitude porque algo ainda está pendente. Está pendente no coração. Uma decisão tem que ser tomada. Palavras precisam ser proferidas. Reconciliações precisam ser feitas. Mas não dá para deixar essa situação em aberto. Jesus diz, vai, deixa tudo. Quando ele diz, deixa a oferta no altar, ele está dizendo, mais importante do que o que você considera como adoração a Deus, é não ter nada pendente no coração do outro. Deus vai se alegrar mais com esse culto de resolver a tua pendência, do que esse culto religioso que você quer fazer para Deus. E alguns têm vindo domingo após domingo, na casa do Senhor, levantam as suas mãos, oram, agradecem, oram, ouvem a palavra. E Deus está dizendo, eu gostaria muito mais que ao invés de você vir aqui, antes de vir, você resolvesse o que você tem que resolver. Porque isso vai ser mais gratificante e vai soar muito mais como adoração do que simplesmente um ato religioso. Eu sinto no meu espírito aqui de dizer que existem pessoas que estão com questões abertas no coração, que nos próximos dias Deus vai curar. Só que para curar, você tem que estar disposto a mexer com isso. Vai sair um cheiro podre. Sabe quando abre uma ferida infeccionada de alguém que está lá só tampando, cobrindo e não trata? De repente o médico vem, tira aquele cheiro podre. Mas pelo menos agora vai curar. Nós estamos no CR, no 30 semanas, na última decisão, penúltima decisão, né?
que tem a ver com a decisão de reparar. Porque tem gente que acha que o caminho do que Deus tem para nós é apenas o caminho da consciência, da cura. Não acaba por aí. Deus termina o que Ele começa. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus não deixa nada pendente. Chegou tua vez. Chegou tua vez de resolver. E Deus colocou no teu coração pessoas que você essa semana vai procurar. Deus colocou aqui. Inclusive não esquece não, anota aí, bota em algum lugar. Deus está te lembrando dívidas que você não vai deixar em aberto. Vergonha maior do que dever é dever e não ter atitude, coragem, humildade de buscar como pagar. E Deus espera isso de você, sejam as dívidas materiais ou as afetivas. O meu desejo como pastor é que nós possamos ser uma família, uma igreja liberta. E liberta é: não tem nada que me aprisiona. Não tem um vício, não tem um pecado, não tem um mau hábito, não tem nada mal resolvido, não tem embaraço, não tem rancor, não tem mágoa, não tem falta de perdão. Meus irmãos, escute uma coisa aqui. Você que até hoje falou dezenas de vezes: ai, eu não consigo perdoar, eu não sei perdoar, eu acho que não dá, foi muito duro. Meu irmão, perdoar é uma decisão. É uma decisão obediente e humilde de alguém que entendeu que já foi perdoado. De alguém que entendeu que o que recebeu de Deus é maior do que o que os outros lhe devem. Não há ofensa que homem possa fazer que seja maior do que a graça, o favor que recebemos de Deus. Por isso que, diante de todos os males que nos foram feitos, de todas as questões mal resolvidas, eu te digo hoje em nome de Jesus, Deus te empodera para você sair resolvendo tudo. Deus vai te empoderar espiritualmente para você sair, ter coragem, convicção, palavras para resolver. Tem alguém que está ouvindo a voz do Espírito Santo aqui hoje? Tem alguém? Deus está falando com você. Eu quero que você fique em pé. E nós vamos colocar a nossa vida em ordem. Amém? Tem alguém ouvindo aqui? Nós vamos colocar a nossa vida em ordem. Nenhuma pendência. Vai procurar o pai, vai procurar a mãe, vai procurar a esposa, os filhos, o parente, seja quem for, o ex-sócio, o colega, o credor, você vai procurar. E Deus vai, em nome de Jesus, você vai ver, alguns aqui vão experimentar milagres, que achavam que havia algo devastador, que ia ser algo terrível. E quando você tomar a postura de reconciliar, de resolver, de procurar, você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Deus vai amolecer o coração das pessoas. Deus vai amolecer o coração das pessoas. Possibilidades de resolver vão ser abertas. Você vai dizer: meu Deus, eu tanto tempo fiquei com isso pendente. Um dia uma pessoa me mostrou uma oportunidade de quitação. Sabe que dívidas bancárias rolam um tipo de juro, né? Que é juro sobre juro sobre juro, e dependendo do tempo, às vezes uma dívida de 10 mil, de 20 mil vira milhões. Você sabia, né? Não é muito tempo não, pouco tempo. Em poucos anos pode virar milhões. Você sabia? Não sei se você já viu um papel desse. Aí a pessoa me mostrou: olha, pastor, a oportunidade. Eu falei: glória a Deus. Mas eu olhei assim, eu vi 13, parecia 13 mil assim, né? Eu falei: olha que bom, né? De 13 mil para 2 mil. Eu falei: não, olha direito, 13 milhões. 13 milhões e o papel do banco dizendo assim, ó, para quitar com 2 mil. Em nome de Jesus, essa semana, credores espirituais vão estar dispostos a resolver. Você vai achar que aquela conversa com fulano vai ser a pior conversa do mundo. Talvez seja, tá? Talvez seja. Mas em nome de Jesus, alguns de vocês vão ver coisas resolvidas. Você vai falar: meu Deus, eu só precisava ter dado um passo. Quantos querem portas abertas aqui para resolver suas pendências? Feche seus olhos onde você está. Eu quero te pedir em nome de Jesus que agora você traga à tua memória, o teu coração, todas as pendências que Deus te mostrou hoje. Sejam espirituais, sejam emocionais, sejam afetivas. Coisas que precisam ser resolvidas com pessoas.
palavras que precisam ser ditas, perdões que precisam ser liberados, ou pedidos. Alguns de vocês, o Espírito Santo está falando, você vai ter que olhar no olho, ligar, seja lá o que for, falar: me perdoa, eu falhei com você. Alguns casamentos aqui acham que tudo se resolveu porque já passou, mas às vezes o outro só está aguardando que um dia, de verdade, você olhe no olho dele e diga: a culpa foi minha, me perdoa por ter feito isso com você. E essa pendência está aberta. O que é que Deus está falando? Quais pecados vão ser arrancados? Quais embaraços vão ser destravados e jogados fora? Pai, em nome de Jesus, fala os corações aqui hoje. Não permita que ninguém termine essa série preso, aprisionado num caos emocional, afetivo, material. Ajuda-nos a resolver nossas dívidas. Liberta-nos, Pai, do aprisionamento daquilo que é não resolvido. E que muitos testemunhos aqui sejam gerados nos próximos dias, de pessoas que vão experimentar liberdade plena, liberdade no coração, liberdade no espírito, liberdade na alma, liberdade. Resolva as suas pendências. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus?